Olá, gente, voltamos com o programa Notícia de Frente, às 7h05 e vamos novamente falar da Assembleia Legislativa, porque tem lei de diretrizes orçamentárias. Nós já falamos sobre esse tema aqui na bancada, até porque essa lei, foi empurrada. A gente mostrou até mesmo um esvaziamento proposital aí do plenário para que a lei pudesse ficar um pouquinho mais para frente, para ser talvez aí melhor articulada entre os deputados e o próprio Poder Executivo. Mas, enfim, a lei já passou pela primeira votação. Mas vamos entender, então, melhor os detalhes sobre a LDO na reportagem? Roda aí pra gente. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela é motivo de debate. E, claro, para a construção do orçamento de Cuiabá, da capital, é necessária uma série de trâmites e entre esses trâmites estão as audiências públicas. Eu vou conversar com o secretário de Planejamento da capital, Zito Adrien, porque é um prazo ainda e, é claro, as pessoas devem participar dessas discussões da lei orçamentária anual. Secretário, cada vez mais as pessoas têm essa consciência e de cobrar do poder público mesmo sobre o que está sendo feito com os recursos, a aplicação deles. E sempre se discutiu de um orçamento participativo, né? Ou seja, isso é uma obrigação, na realidade, do cidadão também. Com certeza. A importância para nós de todos é a participação da comunidade, é a participação dos munícipes, né? É disso que a gente precisa, é disso que a gente constrói um orçamento anual, todos os anos. Infelizmente, em função da pandemia, nós vimos fazendo isso na primeira gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, a reunião, né, nas regiões, reunindo com a população, com a liderança, presidente de bairro. Sempre foi uma coisa muito dinâmica, muito participativa. Infelizmente, do ano passado para cá, nós tivemos essa situação da pandemia e fomos obrigados a lançar mão de outros instrumentos. Como que a população, secretário, pode participar até o dia 24? Qual que é o caminho, qual que é o meio para ela poder sugerir aí, digamos, aplicações desses recursos, o uso desse orçamento? Olha, está aí colocado a nível de, pode ser através de WhatsApp, pode ser através de mensagem no YouTube, todos os canais da prefeitura estão abertos para que a população participe. E olha que temos recebido muitos subsídios, né? A pessoa tem problema na porta da sua casa, né? E ela sabe o que pedir. Isso é muito importante. Se por acaso até o dia 24 não der certo, vai ter as audiências na Câmara Municipal também. E outra oportunidade para a gente, né, subsidiar um pouco mais essas peças orçamentárias. Que demandas já vêm aparecendo, que a Prefeitura percebe até agora, que o cidadão está cobrando mais e que ele quer um orçamento maior? Para que áreas, por exemplo? Com certeza a saúde, né, é muito importante. Para você ter uma ideia, e a educação. Para você ter uma ideia, o mínimo constitucional que temos na educação é 25%. Nós estamos colocando este ano 28,92%. E na saúde, 15%. Estamos colocando 23,6% do orçamento do próximo ano. Ou seja, estamos privilegiando e, claro, precisamos não só a saúde, como também a educação. Isso vai ser prioridade e sempre foi do prefeito Emanuel Pinheiro. Só lembrando, até o dia 24 agora de setembro é o prazo para que as pessoas participem, coloquem sugestões nesse orçamento. Precisamos disso porque o fechamento tem que ser ainda esse mês. No dia 30 é o prazo que nós temos que entregar à Câmara Municipal. A partir daí, quando a Câmara for analisar, é uma outra oportunidade do cidadão participar e também colaborar com a melhora do orçamento do município para o próximo ano. Com as imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Ô, gente, olha, uma confusãozinha acontece, programa ao vivo é assim mesmo, viu? Eu estava chamando aqui uma reportagem para explicar para a gente a primeira votação da LDO lá na Assembleia Legislativa e aí entrou a LOA daqui de Cuiabá, que ainda não foi para a votação, está na fase ainda de realização das audiências públicas para que o orçamento do município de Cuiabá
possa ser discutido com toda a sociedade, tá? Peço desculpas aí por essa confusão. Você que às vezes já não entendeu nada da LDO e LOA, desculpa, tá bom, gente? Depois nós vamos falar mais sobre, então, a LOA de Cuiabá, que ainda está na fase de audiências. Mas, então, agora sim, vamos exibir a reportagem explicando todos os detalhes em relação à primeira votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo de Mato Grosso. Roda aí, então, o VT agora. Vamos lá. Bom dia a vocês da bancada e a todos que acompanham o A Notícia de Frente. O deputado João Batista é um dos parlamentares que apresentou algumas emendas. Ele está aqui com a gente e fala agora sobre os assuntos. Quais foram essas emendas apresentadas, deputado, e quantas já foram aceitas? Na verdade, nós tivemos apenas duas, mas são emendas que tratam de direcionamento de políticas voltadas para a questão social. Mas aquelas que tinham realmente impactos, que tratavam de ganho real para as categorias da segurança pública, essas foram rejeitadas. Quais eram as propostas? Principalmente duas que ela não tinha impacto direto, mas que proporcionava ao governo do Estado que quando, no ano que vem, o Estado saísse do limite da lei de responsabilidade fiscal, ele poderia sentar com os sindicatos e negociar ganho real para a Polícia Penal e o socioeducativo. O senhor apresentou também algo relacionado à RGA dos policiais penais? Nós apresentamos uma genérica com relação ao pagamento da RGA, mas essa também ela foi reprovada. Certo, então apenas duas emendas aceitas. Quais foram? Sim, apenas duas, mas que tratam apenas de questões ligadas a critérios de aplicação do recurso com relação ao social mesmo. Elas não têm impacto de imediato, mas somente nas decisões tomadas futuras pelo governo. Obrigada, então, deputado João Batista, pelas informações. As imagens são de Edilson Paulo, com apoio técnico de Olavo. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Bom, obrigada, Nayana. A gente já citou aqui em relação à LDO, que a aprovação começou lá atrás, a tramitação, e aí houve esvaziamento, agora já passou pela primeira votação. E um dos pontos mais polêmicos em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, professor Kleber Lima, é o fato de que ela começou aí, gente, com uma apresentação de 60 emendas. Vimos aí que praticamente não sobrou quase nada. E existe uma insatisfação por parte dos servidores, professor. O executivo falou assim, olha, não quero saber de aumento salarial para os servidores, mas vai haver aí a manutenção da revisão geral anual. E a briga é pelo percentual dessa revisão. É isso, professor, mas tem dinheiro em caixa, não tem ou não tem? Porque o orçamento, essa peça gigantesca orçamentária, tem 24 bilhões, com acréscimo aí de uns 4 bilhões. Mas tem a RGA. Inclusive, houve a tentativa de se fazer um incremento, né? Alguns deputados pedindo um percentual maior na RGA, outros menor, mas de qualquer forma um aumento na RGA, né? E essa é uma discussão bastante polêmica. Nós temos que considerar também o outro lado da moeda. Existe uma tendência natural agora, nesse período desse segundo semestre de 2021, né? De que os deputados, principalmente os deputados e o próprio governo do Estado, né? De certa forma, não continuar fazendo enfrentamento com o servidor público, de agradar o servidor público, considerando que ano que vem é ano de eleição. Então, para pensar que realmente, por que é polêmico, por que é difícil você tomar uma decisão como essa, né? Porque você está projetando um orçamento para o ano que vem e lidando com uma categoria que tem uma força política muito grande, né? Então, todos os desgastes que foram gerados pelo governo do Estado junto ao servidor público durante toda essa gestão pode ser amenizado justamente por um ganho de percentual na RGA. Então, isso tudo, e os deputados sabem disso também. Então, ninguém é bobo ali. Estão pensando exatamente nisso. Como é que a gente pode fazer uma coisa que agrade o servidor público e não comprometa a LDO, não comprometa o orçamento, pensando em 2022. Essa é a leitura que eu tenho. Kleber Lima, o governador Mauro Mendes já disse o seguinte, eu sou governador de todos e não apenas de servidor público. É preciso trazer investimentos para todo o estado de Mato Grosso. Não quero saber de aumento salarial. Tem já a previsão lá no caso para quem vai subir de cargo, vai ter elevação e também uma garantia de 5 ou 6,5 para a reposição salarial, né? O reajuste de acordo com a inflação. Então, eu acho que o governo paga o preço de falar demais. Assim, né? Falando do livro As 48 Leis do Poder, tem uma outra lei que fala assim, oculte as suas intenções, e uma outra que fala assim, fale menos do que é o necessário. E eles fizeram muita propaganda que estava superavitário, que tinha muito dinheiro em caixa.
Aí o servidor fala, então, eu quero a minha parte. É óbvio, óbvio. Então, assim, isso é básico. Até porque tem uma questão que é de princípio. Não é papel de poder público. O governo não é uma empresa. Você não tem que terminar o ano no governo com dinheiro em caixa. Como tem. O lucro da empresa é dinheiro sobrando. Olha, gastei tanto, faturei tanto, sobrou tanto. Esse é o lucro na empresa. No governo, no poder público, o lucro é social. Olha, fiz tanto de obra, fiz tanto de ação, fiz tanto de asfalto. Não é dinheiro sobrando, porque o superávit significa que o governo não soube como gastar o dinheiro. Então, assim, falou que tem dinheiro sobrando, o servidor quer a parte dele. E nada são 2 bilhões. E é muita grana. É muita grana. Então, assim, para um servidor que saiu de um governo, que foi o governo do Pedro Táxi, que teve extrema dificuldade de receber esses benefícios ou direitos, né? Vamos colocar assim, que é um direito, afinal de contas. Agora, o sucessor disse que tem 2 bilhões sobrando, ele falou, opa, quero o meu. Tá certo? É isso mesmo, Certíssimo. professor? E eles vão arrumar um jeito justamente para poder atender o servidor público. Escuta o que eu estou te dizendo. Então, e aí também tem que ter um jeitinho aí para atender toda a sociedade. Afinal de contas, tem fila dos ossinhos. Isso mostra o quê, gente? As pessoas precisam de capacitação. Essa camada mais vulnerável, infelizmente, está aí, olha, desalentada. Tem um número muito importante, viu, Kleber Lima e professor Haroldo, de pessoas que já desistiram de procurar emprego em Mato Grosso. Tá certo, talvez seja aí um dos menores percentuais do Brasil, mas essas pessoas existem. E também tem a questão da habitação, que se tornou muito ainda mais frágil com a pandemia. Nós mostramos inúmeras reportagens aqui de pessoas invadiram essas unidades habitacionais, elas vão ser retiradas de lá e vão para onde? Ou seja, é preciso ter um avanço também nas questões sociais e é papel do governo garantir isso? Sem dúvida, primordial, né? Um pós-pandemia em que você tem uma situação gravíssima social no mundo todo, não é Brasil, não é Mato Grosso, não é Cuiabá, no mundo todo. Já disse isso aqui por várias vezes. O problema de economia econômica, de recessão econômica é no mundo todo. Faltam produtos nas prateleiras do Reino Unido, para você ter uma ideia, né? Estados Unidos tem praticamente 10 milhões de pessoas desempregadas, né? Então, eu acho que esse incremento de 2 bilhões de reais, ele deve ser, sobretudo, revertido, né? Encaminhado principalmente para a área social, uma vez que o governo do estado de Mato Grosso já fez bastante coisa de infraestrutura, que é importante, mas não é fundamental. O importante você pode fazer amanhã, depois de amanhã. O fundamental precisa fazer agora. Se nós considerarmos aqui, ó, manchete do jornal A Gazeta, ó, Mato Grosso lidera com produção de 191,7 bilhões, né, em 2021, valor bruto de produção. O que adianta nós termos um valor bruto de produção desse, um estado rico, bilionário, e ter aí 100 mil famílias passando fome? Filiodeocincas, então eu não consigo entender essa matemática, realmente ainda é muito ruim. Está alimentando o mundo e não alimenta os próprios filhos, os legítimos, Kleber Lima, é isso mesmo? O prefeito Emanuel Pinheiro está falando aqui no Jornal A Gazeta também, né? Estado rico, povo pobre. Povo pobre. Mato Grosso tem esse desafio de reduzir as desigualdades regionais, em primeiro lugar, regiões que são eldorados de dinamismo econômico. Você pega aqui esse corredor da 163, Nova Mutum, Lucas de Rio Verde, Sorriso, Sinop e adjacências, que ali é um eldorado. Então, são um crescimento econômico a patamares assim, 8, 10, 12, 14% de crescimento ao ano. É um negócio assim assustador. Rondonópolis é outro eldorado de desenvolvimento, com a chegada da ferrovia. É um dos maiores polos da agroindústria hoje do Brasil, Luciana, Rondonópolis. E você tem algumas regiões que extremamente pobres. A região aqui próxima a Nova Mutum, você tem ali a região de Diamantino, Alto Paraguai, Nortelândia, muito pobre. Você tem aqui na Baixada Cuiabana, em razão desse bioma que é muito delicado, né? Livramento. Poconé ainda tem um garimpo, que é meio termo, né? Ele movimenta muita riqueza, mas é concentrador e tem um alto custo ambiental. E você tem também esse problema aqui no Rio Abaixo, que se fala, Santo Antônio, Barão de Melgaço, aí subindo de Nova Corizal. Enfim, precisa corrigir, em primeiro lugar, essas desigualdades regionais para tentar deixar isso mais equânime em Mato Grosso. A chegada da ferrovia, aliás, uma boa notícia, depois de amanhã, Mato Grosso assina com a Rumo já o contrato para a construção
desse prolongamento aí da Ferronorte até Cuiabá. Tá certo. E depois a desigualdade entre as pessoas, né? Enquanto tiver pessoas aparecendo na revista Forbes de Mato Grosso, umas 100 aí, como as mais ricas do mundo, e existir fila de ossinho, algo de errado precisa ser corrigido. Só para dar um número na sua fala, o crescimento foi de 36,8% na produção. Professor, Mato Grosso podia ser um país, então, que seria Rapaz. autossuficiente, é isso? Nós temos muita riqueza. Se nós considerarmos que o Mato Grosso hoje corresponde 25, 26% do PIB nacional, país riquíssimo. Que isso? Então, Mato Grosso poderia ser a Europa do Brasil? E vai continuar crescendo. Como não? Com essas novas linhas ferroviárias, vai explodir isso aqui. Vai explodir. Amém. Mais ainda. Né? Com certeza. Então você que está aí, não desanime. Agora, você falou uma coisa importante. Não adianta a gente ter 1000 novos postos de trabalho trazidos pela ferrovia para nós gerar emprego para o cara que vem de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro, porque a nossa mão de obra não é qualificada. Exatamente. Então nós não vamos resolver o problema se a gente não qualificar a nossa mão de obra. Quer ver uma área aqui que não tem qualificação nenhuma, Kleber? Confecção. Você vê crescer Não, o ramo de confecção aqui? Não tem. Fui à Primavera final de semana agora, eles estão colhendo algodão e colocando aqueles negócios, fardos enormes de algodão. Exato. A coisa mais linda do mundo. Eu vou andando em motocicleta, vou passando em motocicleta assim, e fico pensando assim, gente, por que não tem uma tecelagem nesse estado? Vai tudo para a China. Você está entendendo? Kleber, se nós tivéssemos uma tecelagem para beneficiar esse commodity, o percentual de markup seria infinitamente maior. E você não vê ninguém incentivando isso. Faltam Tá entendendo? polos aqui de vários setores, professor. Olha, isso seria espetacular. Isso já era discutido na época do Dante, hoje deputado Carlos Avalone, era o secretário de Indústria e Comércio, criou todos esses pró-algodão, pró-almagem, que a ideia era essa. Mas aí deu os incentivos, mas isso não saiu ainda do papel. Você vê a visão do Dante, você lembra da época da pró-mamona? Sim. Para produzir óleo de mamona usa até em turbina de Boeing, para você ter uma ideia. É a coisa valiosíssima. Mato Grosso tem um potencial gigantesco para isso e nunca ninguém explorou. O Dante já falava isso. Isso aí. Mato Grosso, hora de investir. Você tá entendendo? Passou da hora de investir. A semente, a ideia foi lançada lá, mas precisa depois cultivar aí, escolher, né, levar para adiante. Kleber Lima, professor, acho que eu vou ficar aqui em débito, não vai dar para a gente discutir De novo, do Código Eleitoral. Mas, pois é, Kleber, dá para dar uma pinceladinha aqui no Código Eleitoral, até porque essa discussão vai tomar um novo corpo, porque a base, né, as 900 emendas, vou dizer assim, né, a base já foi aprovada, agora vai para a Câmara e Senado. Aí esse caso é o seguinte, aquela máxima lá de que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, qualquer coisa que a gente disser hoje, amanhã, já não pode ser diferente. outra Então coisa, a gente tem que né? ter um pouco de paciência e aguardar. O prazo é até 4 de outubro. O que for aprovado até 4 de outubro vale, o que não for, não vale. Mas chama atenção a aprovação desse texto base diante dos números 378 mas assim, o votaram que me a chama favor. atenção negativamente é que estão flexibilizando a lei da ficha limpa. Pois é. Isso é ruim. Pois é. Então, assim, estão flexibilizando, daqui a pouco acaba, né? Não vai ter mais. Então, qualquer um pode ser candidato. Tem um só ponto para o telespectador entender o que você está dizendo, que ele já ficou preocupado. Epa, não vai ter mais a lei? Está flexibilizando. Né? Metade do tempo, será, Kleber, que reduz aí, porque passa a contar, então, a partir do momento... E a própria definição de ficha limpa, né? Então, assim, está confuso. E essa inovação de candidatura coletiva, que até agora eu não entendi direito como que vai ser. Nem você. Se fosse, eu fiquei assustada agora, Kleber Lima. Tem muita invencionice. Se você não entende, quanto mais nós dois. Tem muita invencionice aí. Ainda não tive tempo nem de conhecer, porque é Candidatura muita coisa. coletiva. Não, eu li, itens. mas eu não entendi. São Confesso para você que eu li, mas não entendi. É porque deve ser a lista, né? Você vota numa lista e aí depois o partido escolhe entre os membros da lista quem que é o eleito. Mas isso dificilmente passa no Brasil. Porque o que o senhor está dizendo, professor, até para situar o nosso telespectador, né, que o texto prevê a autorização de candidaturas coletivas em cargos de deputado e também de vereador. Inovação na atividade política. Esse tipo de candidatura é caracterizado pela tomada de decisão coletiva quanto ao posicionamento do eleito nas votações e encaminhamentos legislativos. Kleber Lima, eu apertei aqui a tecla SAP, traduz pra gente. Isso aí é o seguinte, o que o deputado Lúdio faz, ele tem rodas de conversa, então ele antes de votar qualquer coisa, ele vai lá, reúne a base dele. Eu não sei como é que a lei vai definir isso. Pois é a lei que não pega, né? O regramento disso, né? Você não entendeu um negócio desse, rapaz? Não eu li,
li novamente e falei, gente, não é possível, eu não estou entendendo Você isso. percebe como é invencionista? Na verdade, o mandato é do cara. Aí obriga ele a ter um processo participativo para se posicionar lá dentro do parlamento. Não sei se isso... Agora, isso aqui talvez seja algo melhor, eu acho que poderia reduzir ainda mais. Olha só, a matéria reduz de 5 para 3 anos o prazo para a Justiça Eleitoral julgar as prestações de contas, tá? Das contas que passam a ser, então, processos administrativos. Kleber Lima, já começa a melhorar ou deveria ser menor ainda esse tempo? Olha, De 5 para 3? Eu acho que o quanto mais rápida a justiça for, porque às vezes a pessoa tem um mandato cassado, mas ela tem tanto recurso, medida procrastinatória, que ela termina o mandato e aí a decisão não valeu de nada. Nada. Foi inócua, né? Eu acho que tem coisas mais importantes que, infelizmente, não estão ganhando relevo nessa, que é o fim da reeleição. Por exemplo, a extensão do mandato de 4 para 5 anos, que são questões que estão passando ao largo. O resto é tudo acessório, é tudo coisa de burocracia legal que não vai interferir de fato no processo eleitoral. Ou seja, 900 artigos dos 900, o que? 10% então realmente significariam uma reforma? É porque é o seguinte, o que eles estão fazendo, Luciano, é tentar consolidar toda a legislação que tem numa única lei, que é o novo Código Eleitoral. Por isso que ela parece que é uma coisa de outro mundo, mas na prática as mudanças reais são poucas. É para diminuir a judicialização. Porque tem muito conflito, superposição de lei, né? Acabou, gente. Código, depois a gente fala sobre isso, viu? Uma terça-feira abençoada, muito produtiva para todos vocês. E até amanhã, 6 horas em ponto. Tem mais aqui dessa bancada de pensadores, gente.